Pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, sou da VP Advisor e hoje aqui nós estamos em mais um episódio aí da série Diagnóstico Empresarial e hoje a gente vai fazer o diagnóstico de quando vendas e operações não falam a mesma língua. Será que isso acontece na sua empresa? Sua empresa fecha contrato, o cliente fica satisfeito na hora da venda, mas quando chega a hora de entregar o que você fez, prazo muda, custo explode, cliente reclama, equipe interna entra em conflito. Isso parece uma frase. Se isso for uma frase clássica na sua empresa, que é o comercial vendeu algo que a operação não consegue entregar, talvez esse episódio seja interessante para que você possa ouvir. Vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje? A falta de integração entre as áreas de vendas e operações? Vamos ver. Existe um problema executivo muito grande que é o desalinhamento entre as áreas. Muitas empresas, vendas e operações, trabalham como se fossem duas empresas diferentes. Não estou nem falando duas áreas diferentes, são duas empresas diferentes. O foco em vendas é vender e o foco em operação é produtividade. E muitas vezes isso está totalmente desalinhado. Vendas foca em conquistar cliente, aumentar receita, bater meta, e está certo. Só que a operação foca no quê? Cumprir prazos, controlar custos, aumento de produtividade, manter a qualidade. E qual que é o grande problema? As áreas estão trabalhando de forma certa, mas o problema é o quê? A comunicação limitada entre as áreas. Na prática, muitas empresas apresentam o seguinte: pouca troca de informação, reuniões inexistentes entre área de vendas e operações, metas isoladas e não relacionadas. Cada departamento tem a sua meta para cumprir. E essas metas não se conversam porque não estão conectadas a um objetivo estratégico, a um planejamento estratégico. Isso dá impacto? Com certeza. Vamos ver. Vamos ver aqui os impactos financeiros que isso acontecem. Perda de margem. Por quê? Porque muitas vezes eu preciso acelerar uma produção, fazer um- 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 uma mudança não esperada dentro do modelo da produção, dentro do planejamento de produção. Isso me gera custos adicionais. Talvez eu tenha que contratar um serviço adicional para fazer uma atividade que não estava prevista, aumento de custo. Retrabalho operacional. Muitas vezes essa mudança de escopo, ajustes de pedidos, eu preciso fazer com que eu retrabalhe as informações para poder entregar alguma coisa para o cliente. Insatisfação do cliente. O cliente comprou e ele não recebeu, ou recebeu errado, recebeu com problema. Adivinha o que acontece? Confiança diminui, relacionamento se deteriora, novos negócios deixam de acontecer porque o cliente deixou de confiar em você. Erro comum que acontece normalmente dentro desse cenário da falta de comunicação entre a área de vendas e a área de operação. Empresas frequentemente acreditam que o problema é apenas comunicação. Acabei de falar que era, né? Mas tem um problema maior, além da comunicação, que é a estrutura de gestão na sua empresa. Como você faz a gestão na sua organização. Vamos entender um pouquinho melhor essa questão de gestão? Se você tem metas conflitantes, definidas isoladamente, você tem um problema. Vendas recebe a meta de crescimento agressivo. Então temos que crescer a qualquer custo. E está certo. E operação recebe a meta de redução de custos. Vamos entender o que acontece? Cada vez que você vende mais, a operação não consegue entregar. Então, esse desalinhamento entre as metas não pode acontecer. Existe também o segundo ponto, que é uma falta de planejamento integrado. Muitas empresas possuem planejamento que são independentes. Existe o planejamento da área de vendas e o planejamento da área de operações. E não existe um planejamento integrado entre elas para poder se conversar o que está acontecendo. O que acontece? Vendas planeja uma campanha nova, operação descobre só depois que tinha que ter colocado para produzir o determinado produto porque venda já vendeu. Isso é a comunicação integrada. A ausência de indicadores compartilhados. Cada área mede apenas seus próprios resultados. Então, vendas vende faturamento, número de contratos, enquanto a operação mede produtividade e custos. Adivinha o que acontece com o resultado?
eles não se conversam, o planejamento integrado não está sendo feito. Dentro desse novo modelo de gestão que a gente está falando, que é o gestão 5.0, a gestão tem que ser integrada na empresa e de forma periódica, a governança periódica. Empresas que conseguem crescer de forma consistente estruturam um modelo de gestão integrado entre as áreas. Esse conceito foi amplamente difundido lá atrás, dentro de uma disciplina que chama gestão da operação, né? E busca alinhar o quê? A estratégia organizacional às operações e o mercado, a parte de vendas. O princípio é muito simples. Todas as áreas precisam operar em torno do mesmo objetivo. Se você não está conseguindo seus resultados, talvez a sua área de vendas e a sua área de operações não estão trabalhando no mesmo objetivo. Talvez um esteja remando para um lado e outro para o outro. Qual que é o resultado final da sua empresa? Zero. A gente precisa fazer com que eles remem para o mesmo setor, para o mesmo lado, para que a gente sim, você tenha o resultado na sua organização. Tá bom, como é que a gente faz isso então? Como que a gente faz isso? Vamos entender aqui? 4 bases da integração entre a área de vendas e a área de operações. Planejamento integrado de demanda. Antes de executar, a empresa precisa alinhar expectativa de vendas, capacidade operacional, disponibilidade de recursos. É o famoso SNOP, né? Sales and Operations Planning, planejamento de vendas e operações. Como é que funciona isso na sua empresa? Você tem um SOP realizado? Segundo, definição clara de capacidade operacional. Não adianta eu querer vender 10% a mais se eu não tenho capacidade de produzir 10% a mais, porque você não vai conseguir entregar. Terceiro, criação de governança. O que é governança? Eu vou definir qual que é a periodicidade, como é que eu vou fazer a governança entre as áreas juntas. Não adianta vender e não entregar, não adianta produzir e não vender. Então eu tenho cada vez mais de criar esse ritual de reuniões periódicas. E reuniões periódicas integradas. Sim, a operação pode cuidar da parte dela e vendas também diariamente, mas quando a gente fala de integração entre as áreas, a gente tem que ter uma forma de tratar isso de forma integrada. Então, mensalmente, a gente vai ter uma reunião de governança. Você faz reunião de governança na sua empresa? Mensalmente, entre a área de operações e vendas? E sim, indicadores compartilhados. Por quê? Porque do mesmo jeito, entender, eu não posso vender a qualquer custo e também eu não posso reduzir o custo sem considerar vendas. Então, é uma maestria de negócios cuidar da área de operações e da área de vendas. E para isso, uma das formas da gente conseguir integrar essas áreas é ter indicadores compartilhados entre essas duas áreas. Isso dá resultado? O que vocês acham? Vocês fazem na empresa de vocês? Vocês têm conseguido ter esse resultado? O princípio de uma empresa que trata essas áreas de forma integrada é o quê? Acaba tendo funcionam como um sistema integrado de decisão e execução. Este princípio também está presente em alguns frameworks, como o BSC, mas o modelo, basicamente, ele destaca resultados financeiros dependem da integração entre estratégia, processos, clientes, aprendizado organizacional. Como é que você faz isso na sua organização? Você tem conseguido fazer com que a área de vendas e a área de operações conversem e integrem tudo que precisa ser necessário para ter um resultado e você crescer, a sua empresa crescer? Conversamos aqui um pouco hoje sobre a questão de vendas e operações, demos um passo a passo aí do que vocês precisam fazer para integrar essas duas áreas. E se você está gostando desse conteúdo, me acompanhe aqui. Por quê? Porque eu acredito muito que grande parte dos problemas da sua empresa vão estar resolvidos se você conseguir montar esse planejamento estratégico e desdobrar isso para suas áreas. E aí eu estou falando áreas de vendas e operações, porque dessa forma você vai conseguir vender mais, aumentar suas vendas e entregar o que precisa ser feito. E aí sim você vai ter um diferencial para a sua empresa. Me acompanha aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. E valeu, forte abraço, até a próxima.